Olá, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Quero informá-los de que o Conselho da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó convoca a Igreja nesse domingo, dia 5 de abril, para um jejum diante do Senhor. Essa decisão foi tomada no dia 26 de março, portanto não tem nada a ver com qualquer iniciativa política, é uma convocação do Conselho da nossa Igreja ao rebanho da nossa Igreja. O jejum, meus irmãos, é bíblico. Moisés, Elias, Davi, Neemias, Esther no Antigo Testamento, Ana, o próprio Senhor Jesus, Paulo, as igrejas de Listra, Icônio, Antioquia no Novo Testamento, há inúmeros exemplos de jejum na Bíblia. E o que é o jejum? O jejum é um tempo de consagração a Deus, somado e estimulado pela privação voluntária do alimento. Não é ficar sem comer, não é apenas passar fome, é um tempo de busca da face do Senhor. Na maioria das vezes, o jejum era praticado em tempos de grande aflição, de grande desafio ao povo de Deus. Davi jejuava quando seus amigos estavam enfermos, diz ele lá no Salmo 35. Ele jejuou para que Deus tivesse compaixão do seu filhinho que estava doente. Jejuou também por causa da morte de Saul e Jonatas. Isso no âmbito privado, mas no âmbito público, os judeus no exílio jejuaram quando ameaçados por Ramã. E jejuaram quando Esther arriscou a própria vida indo se apresentar ao rei para defender o seu povo. E por que nós vamos jejuar? No Sermão do Monte, Jesus disse que o jejum sincero é recompensado por Deus. E é esse tipo de jejum, uma demonstração espiritual e física da nossa dependência do Senhor. Nossas barrigas, quando vazias, podem ser poderosos lembretes de como somos frágeis, de como somos carentes da glória do Senhor, carentes de que a misericórdia de Deus nos encha e nos sustente. Especialmente nesse tempo em que não podemos nos reunir ao redor da mesa do Senhor, é muito apropriado que jejuemos do pão material enquanto ansiamos pelo pão espiritual. E pelo que vamos jejuar? Para que Deus tenha misericórdia nesses tempos de pandemia de Covid-19. Que Ele tenha misericórdia daqueles que estão na população de risco e sofrem mais duramente com essa doença. Misericórdia dos que estão tentando se proteger, dos que já estão enfermos, daqueles que já estão de luto pelos seus amados que já morreram. Que Ele tenha misericórdia dos profissionais de saúde que se arriscam tanto e fazem tanto, às vezes com tão poucos recursos. Dos pesquisadores que procuram a cura, dos governantes que precisam tomar decisões que sejam melhores para a população. Que Ele tenha misericórdia da sua igreja, que já não pode mais se reunir para o culto e para a confraternização. Misericórdia para que esse tempo de isolamento social não se transforme numa pedra de tropeço, levando os crentes a se acomodarem a uma vida sem comunhão da igreja. E como vamos jejuar? Com oração, louvor e leitura da palavra. Se você é responsável pela alimentação da família e até de pessoas que não vão jejuar como você, então procure adiantar ao máximo seus afazeres para este sábado, ou quem sabe até comprar algo pronto já, para deixar o domingo mais livre possível para o Senhor. No domingo, vamos procurar acordar cedo e dedicar o primeiro momento da oração por você mesmo. Uma oração de contrição, de arrependimento. O terrível rei Acabe jejuou em sinal do seu arrependimento e humilhação perante Deus, e o Senhor o ouviu. Mas Isaías, Jeremias, Joel, Zacarias, Neemias, todos eles falaram do jejum sempre como um tempo de arrependimento. Então nós devemos confessar e nos arrepender. De quê? Esses profetas nos falam da fofoca, das rixas, das injustiças, do egoísmo, da indiferença, da arrogância, da falta de amor, da frieza espiritual. Ore também pelos pecados da nossa nação, tão idólatra, tão cheia de miséria, corrupção, injustiça. Ore pelos pecados da igreja cristã brasileira. Nós somos tão ensimesmados, tão displicentes com a pregação do evangelho, tão clubistas, tão rixosos, tão materialistas, tão deslumbrados com o dinheiro e poder, tão desinteressados com os necessitados. Depois você pode orar por sua família, casamento, filhos, pais, avós, tios, primos, netos, etc, etc. Ore pelas suas vidas, pela saúde, ore pela fé e, se for o caso, pela conversão ao Evangelho de Jesus. Ore para que sejam guardados do coronavírus, para que sejam preservados do desemprego e da falência, para que os relacionamentos sejam fortalecidos nesse tempo de aflição.
Depois você ainda pode pegar o boletim de abril da nossa igreja e interceder pelos motivos de oração que estão colocados ali, que vão desde a saúde dos nossos idosos e missionários até a vida devocional das famílias e o retorno das programações locais. Lembre-se também de interceder nesses momentos de oração, de intercalar esses momentos de oração, melhor dizendo, com a leitura de salmos, o canto de louvores, sejam cânticos ou hinos. No meio da manhã de domingo, às 10 horas, teremos, como sempre, a transmissão da aula da Escola Dominical, e o estudo bíblico também faz parte do nosso jejum, então não deixe de participar da videoaula na sua classe. Depois disso, guarde mais um tempo de oração, adoração e leitura da palavra. Aproveite esse tempo para interceder de forma mais específica, por exemplo, colocando as pessoas nome por nome perante o trono da graça. Lembre-se também de ter momentos de ações de graça, agradecendo e adorando ao Senhor por tudo que Ele já tem feito. Expresse a sua gratidão. Há mais de 200 mil pessoas que já se recuperaram da doença, por exemplo. Agradeça ao Senhor. Para os momentos de adoração, você pode encontrar praticamente tudo na internet para auxiliá-lo. Tem inclusive um canal no YouTube chamado Inário Novo Cântico, com todos os nossos hinos gravados. Você também pode usar os textos bíblicos que eu citei aqui para as suas leituras. O arquivo com a íntegra desse estudo bíblico estará disponível junto com esse vídeo. E até quando nós vamos jejuar? O conselho não está estipulando uma duração. Somente queremos que você faça isso até onde você sabe que tem condições de ficar sem o alimento material. Sempre se lembrando de que só o sacrifício de Jesus na cruz comove o Senhor Deus, não o nosso. Isso quer dizer que talvez alguns fiquem somente até o início da tarde, terminando ali pela hora do almoço, um pouco depois. Então use a oração da hora da refeição como uma forma de encerrar o seu jejum com gratidão ao Senhor. Outros provavelmente poderão estender o seu jejum durante a tarde toda, quem sabe até ali pela hora em que iniciaremos a transmissão da adoração e da pregação da palavra. Se for o seu caso, então encerre com um lanche, use esse momento devocional que será transmitido para finalizar e entregar o seu jejum. Ou se você aguentar mais um pouco, use esses momentos na internet de transmissão da pregação da palavra como parte do seu jejum, finalizando então somente após com a sua refeição, provavelmente o seu jantar, para aqueles que suportarem um jejum mais prolongado do dia inteiro, estejam atentos para não abusar do corpo e procurem encerrar com uma refeição mais leve, para o organismo não estranhar. E para aqueles que não puderem fazer o jejum, unam-se aos demais em oração. E para todos, que o Senhor os abençoe e os guarde.